hashtag 081, Apocalipse, estudando as profecias. Foram apresentados os 7 anjos com as suas bélicas trombetas e, ao soarem, terríveis cenas teriam de aparecer. Mas antes de começarem, é indicada ao povo de Deus a obra de mediação realizada em seu favor, em pleno céu, bem como a sua fonte de auxílio e de força durante esse tempo. Ainda que arremessados em breve, como penas nas tumultuosas ondas de lutas e guerras, deviam saber que o seu grande legítimo sumo sacerdote, que é Jesus, ainda trabalha em favor deles no santuário celestial, junto de Deus, e que para ali podiam dirigir as suas orações, onde seriam oferecidas como incenso ao supremo arquiteto do universo, Deus, nosso Pai. Podiam sentir-se assim fortalecidos, amparados diante de todas as calamidades do mundo. No capítulo 8, versículo 6, abre aspas, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocá-las, fecha aspas. O assunto das 7 trombetas é aqui retomado e ocupa o resto deste capítulo, e todo o capítulo 9. Os 7 anjos se preparam para tocar. Seu toque se apresenta como um cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 2, versículo 7. Começando com o esfacelamento do velho Império Romano, em suas 10 divisões, de que temos uma perfeita descrição nas 4 primeiras trombetas, no capítulo 8, versículo 7, vemos, abre aspas, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturados com sangue e foram lançados no mundo, que foi queimado na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O velho Alexandre Keith, estudioso das profecias bíblicas, apresenta uma observação muito justa sobre o assunto desta profecia. Ninguém podia elucidar os textos com mais clareza ou expô-lo com mais perfeição do que o fez o abalizado Edward Gibbon, um dos maiores historiadores do século XVIII, que escreveu sua obra-prima, O Declínio e a Queda do Império Romano. Os capítulos do filósofo cético que trataram diretamente do assunto precisam apenas que lhe anteponham um texto, que se lhes contém algumas palavras profanas, para constituírem uma série de comentários dos capítulos 8 e 9 deste Apocalipse. Pouco ou mesmo nada é deixado ao professor intérprete que não seja citar as páginas deste grande Gibbon, ou Gibbon, como prefiram falar o nome dele. O primeiro triste e pesado flagelo que caiu sobre o Império Romano do Ocidente, na sua descida para a ruína total, foi a guerra com os godos, sob o comando de Alarico, que abriu o caminho para incursões interiores. O Império Romano, Teodósio, morria em janeiro de 395. E antes do fim do inverno, já os godos de Alarico estavam em pé de guerra contra todo o Império. A primeira invasão de Alarico assolou a Trácia, a Macedônia, a Ática e o Peloponeso, mas não atingiu a cidade de Roma. Na sua segunda invasão, entretanto, o general Godo atravessou os Alpes, atravessou os Apeninos e apareceu diante dos muros da cidade eterna, que em breve caiu como presa da fúria dos bárbaros. Saraiva, abre aspas, saraiva e fogo misturado com sangue foram lançados à terra, fecha aspas. Os terríveis efeitos da invasão gótica são representados como saraiva, devido ao fato de os invasores serem originários do norte, fogo, por terem sido destruídos pelo fogo tanto as cidades
tanto as cidades como os campos, e sangue devido à terrível mortandade de cidadãos do Império pelos ousados e intrépidos guerreiros. O toque da primeira trombeta pode ser localizado por volta do fim do século IV, século desta era, né? Em diante, e se refere a estas assoladoras invasões do Império Romano e, evidentemente, pelos godos. Não sei como a história do toque da primeira trombeta passa a ser mais impressionadamente apresentado do que pela narração gráfica dos fatos, tal como se encontram na história de Gibbon, citada por Kate, nos seus Sinais dos Templos, volume 1, página 221 e 223. Longos extratos mostram que Gibbon expôs toda ampla e perfeita no seu texto na história da primeira trombeta, a primeira tempestade que se desencadeou sobre o Império Romano e a primeira queda de Roma. Entretanto, as palavras em comentário mais direto, temos assim um resumo do assunto. Abre aspas. A nação gótica estava em armas ao primeiro som da trombeta. Fecha aspas. E na invasão, ou melhor, e na invulgar aspereza do inverno, os godos puseram a rodar os seus pesados carros sobre o largo e gelado leito do rio. Os campos férteis da Fócida e da Beócia foram inundados por um dilúvio de bárbaros. Os homens foram massacrados, as mulheres e os gados das aldeias em chamas foram levados. Os profundos e sangrentos traços da marcha dos godos podiam ainda descobrir-se facilmente alguns anos depois. Todo o território da Ática foi amaldiçoado pela nefasta presença de Alarico, mais afortunado que os habitantes de Corinto, Argos, Esparta, foram poupados pela morte aos espetáculos da conflagração das suas queridas cidades. Numa estação de frio tão extremo que os leitos dos rios estavam secos, Alarico invadiu os domínios do Ocidente. Um solitário velho de Verona, o poeta Claudiano, acertadamente comentava o destino das árvores, suas contemporâneas, que tinham de arder na conflagração de todo o país. Notem bem as palavras da profecia. Abre aspas. Queimou-se a terça parte das árvores. Fecha aspas. O imperador dos romanos fugiu diante do rei dos godos. Levantou-se uma tempestade furiosa entre as nações da Germânia, de cujo extremo setentrional os bárbaros marcharam até quase as portas de Roma, concluíram a destruição do Ocidente. As escuras nuvens que se adensou ao longo das costas do Báltico irrompeu em trovões nas margens do Danúbio Superior. As pastagens da Gália, em que os rebanhos e manadas pastavam, e as margens do Reno, em suas elegantes casas e bem cultivadas quintas, formavam um quadro de paz e de abundância, subitamente se converteu num deserto, separado da solidão da natureza apenas pelas ruínas fumegantes. Vamos continuar na próxima hashtag.